Criando funções. Em diversos problemas, uma determinada ação ou um conjunto de ações pode se repetir. A isso chamamos de tarefas repetitivas. Bem, esta definição já apareceu, mas quando falamos de loops, agora veremos em outro contexto. Diferentemente do que vimos em repetição, algumas tarefas repetitivas podem ser executadas diversas vezes em diferentes momentos do código. Imagine que temos um conjunto de ações que pode se repetir em um programa, como por exemplo o trecho abaixo, uma variável que recebe um valor de input, depois uma transformação de tipo, uma conversão, e por fim um print dessa variável juntamente numa string. Vamos imaginar que essa sequência sempre se repete no nosso código. Então, ela pode ser colocada dentro de uma função. Os trechos apresentados se repetem várias vezes no programa, mas em trechos intercalados. Vamos ignorar os trechos que não se repetem e focar somente na repetição. Diferentemente do que vimos nos loops, essas repetições não ocorrem de maneira consecutiva, e sim intercaladas. Ok, agora vamos à definição das funções. Funções são códigos encapsulados e nomeados que podem ser chamadas no seu código. Ao chamá-las, as funções executam o código encapsulado. No Python, a palavra def é utilizada para criar as funções, juntamente com o nome da função e os parênteses. Def vem da palavra definition, ou seja, estamos definindo uma função no momento que a criamos. Veja esse exemplo. Def, o nome da função, que é mensagem, parênteses, 2 pontos. Dentro dessa função, podemos colocar então o trecho de código que queremos executar toda vez que chamá-la. Esse código, logicamente, tem que estar indentado. Para chamar uma função, basta escrever o nome da função e os parênteses. Há uma diferença entre definir uma função e chamar uma função. No Python, isso é muito característico pela utilização da palavra def, de definition. Então, quando eu estou definindo uma função, eu uso a palavra def, nome, parênteses, 2 pontos e todo o código que eu quero encapsular. Quando eu estou chamando essa função já definida, eu apenas utilizo o nome e os parênteses. Veja esse exemplo da chamada mensagem. Bem, então para a gente criar uma função, a gente usa a palavra def, o nome da função, no caso aqui, mensagem, parêntese, 2 pontos. Tudo que eu coloco aqui é o que está dentro da função, é o que está encapsulado nessa função. Então, vou fazer um teste com print. Olá. Bem, então, aqui, print está dentro dessa função mensagem. Tá? Eu defino primeiro ela, então aqui é a nossa definição. E para chamar, basta eu usar o nome, 2 pontos, ou parênteses, 2 parênteses, perdão. Ok, e aí já vai estar pronto, tá? Vamos executar. Olá, então esse código que estava aqui foi chamado, né? Se eu tiver, por exemplo, 2 prints, tudo bem? Então, esses 2 prints serão executados aí, tá bom? Vou colocar aqui um x. Eu posso chamar funções quantas vezes eu quiser. Estou chamando aqui 5 vezes, então vai aparecer 5x ali. Ó, 5x. Tá? Então a gente pode usar quantas vezes a gente desejar essa chamada de função dentro do nosso código. Então poderia ter vários códigos aqui entre essas chamadas. Eu sempre preciso chamar essa função. Então
funções servem para encapsular códigos que serão reutilizados, né? Serão sempre solicitados dentro do nosso contexto. Lá no nosso exemplo, nós temos inclusive declaração de variáveis aqui dentro. Conforme o seu nome, né? E aqui nós tínhamos mensagens que utilizavam. Tudo bem? Ok, então esses nomes, essas variáveis que nós criamos aqui dentro, elas só podem ser vistas aqui dentro, tá? Elas não funcionam fora. Outra observação é que se eu executar a função sem chamar, apenas com a definição, nada acontece no nosso programa. Além de eu definir, eu preciso em algum momento chamá-la para que ela possa ser executada ao menos uma vez, tá? Deu um erro aqui de indentação. Vamos ver. Aqui na mensagens, tá? Afastado. Executei. Informe o seu nome. Meu nome é Luiz. Olá, Luiz, tudo bem? Tá? Então, por exemplo, se eu quiser dar um print aqui em nome, print nome, a gente vai ter um erro, né? Luiz. Porque nome não está definido. Então, nome, nesse caso aqui, só funciona aqui dentro, que eu declarei aqui dentro. Então, isso se chama escopo de variável. Nome só vai funcionar dentro aqui desse escopo dessa função. Agora que já sabemos como criar funções e como chamá-las, vou falar para vocês que existem dois tipos de funções. Uma com retorno e outra sem o retorno. Retorno é sempre um valor que é retornado quando eu chamo uma função. É como se o valor fosse devolvido. Para retornar algo, utilizamos o return dentro da definição da nossa função. O retorno pode ser utilizado para uma atribuição em variável, comparações e outras aplicações. Vamos imaginar que a função obtainNome pede o nome de uma pessoa e sua titulação, graduação, mestrado, doutorado, e dependendo da resposta, retorna o nome com o seu pronome de tratamento, senhor, mestre ou doutor. Ok, então a função ela pode ter um retorno ou não, tá? Então vou botar aqui uma função obtainNome, como a gente viu lá no exemplo, return Luiz, tá? Então aqui eu já estou utilizando esse return aqui. Lá fora do meu código, em algum momento, eu posso ter uma variável obtainNome, né? É importante também sempre deixar, né, a chamada do mesmo modo que a gente criou, tá? Senão não vai ser reconhecido. Com letras maiúsculas, o que são letras maiúsculas devem ficar com letras maiúsculas. obtainNome, então aqui vai ser retornado esse valor Luiz, nome então vai receber esse valor Luiz, tá? E eu vou printar aqui na minha tela para a gente ter certeza disso. Então lá, Luiz foi retornado. E Luísa, Luiz com 2 S, por exemplo. Então, veja que eu modifico aqui, muda aqui. Uma função sem retorno, né, por exemplo, uma função como essa aqui, na qual eu vou botar nome Luiz. Apenas estou declarando uma variável, lembrando que esse nome daqui não é o mesmo nome daqui, são escopos diferentes. Aqui está no geral, escopo na main, digamos assim, e aqui está no escopo da função obtainNome. Executei. None, ou seja, não tem nada aqui, não retornou nada, né? Essa função não retornou nada. Então, a partir do momento que ela retorna algo, por exemplo, retornar a variável nome, ok, então aqui agora eu tenho um valor sendo atribuído aqui, tá? Isso eu posso utilizar dentro de uma condicional, dentro de um loop, em qualquer local do meu código, sabendo que sempre vai retornar um valor se tiver um return, tá bom? Uma coisa importante também é que a gente não pode fazer isso aqui, né? Olha só. Se a gente tiver duas funções, a gente vai acabar sobrescrevendo as funções, tá? Então a gente perde. Então se a gente quer, por exemplo, ter duas funções
que façam coisas similares, a gente tem que mudar um pouco o nome dela para poder fazer a determinada distinção, né? Distinção delas, tá? Se eu chamo a função aqui sem antes defini-la, eu vou ter um erro aqui, né, de não definição. Essa função não está definida. Bom, então nós temos funções com retorno, sem retorno. Retorno sempre pode ser utilizado, né, aqui nesse caso. Vamos fazer um exemplo aqui também. Utilizando, nós poderíamos fazer condicionais aqui dentro, né? Então, por exemplo, nome, input, informe o seu nome. Título igual input, informe o seu título. E aqui a gente pode fazer condicionais, por exemplo, se nome for igual, ou perdão, se título for igual a doutor, então return, né, doutor, ponto, mais nome. Então aqui eu consigo já retornar esse nome. Vamos ver aqui, fazer um teste. Forma o seu nome, Luiz. Forma o seu título, doutor, por exemplo. Então, doutor Luiz. Tá? E eu poderia ter isso aqui para mestre, para graduação, por exemplo, né? Então, aqui, mestre. Teria aqui MSC. Aqui, graduado. Poderia ter o que? Um senhor. Então veja que eu posso ter vários returns. Sempre que um return for executado, nós vamos ter a finalização da nossa função. Tá? Então, por exemplo, se esse retorno aqui é executado, ela não vai mais seguir. Aquilo vai terminar ali. Tá? Caso nenhum desses casos forem aceitos, né? Vamos botar aqui um outro return, só apenas o nome da pessoa. Tá bom? Executando. Forma o seu nome, Luiz. Mestre. Ok. Mestre Luiz. E por aí vai. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.